Existe uma frase que, quando ouvida pela primeira vez, parece cruel demais para ser filosófica. O inferno são os outros. Dita assim, soa como o desabafo de alguém que teve um dia ruim ou o cinismo de quem desistiu da humanidade. Mas ela não nasceu de um rancor. Nasceu de uma peça de teatro, escrita em 1944, por um homem que passou a vida inteira tentando entender o que significa ser livre. Jean-Paul Sartre colocou 3 pessoas dentro de uma sala, sem janelas, sem espelhos, sem saída, e deixou que elas se destruíssem com a única ferramenta que tinham disponível, o olhar. O que ele queria dizer não era que as pessoas são necessariamente ruins. O que ele queria dizer era algo mais incômodo do que isso. Sartre diria que não é uma coincidência, que o olhar alheio não revela quem somos. Ele constrói quem somos. E essa construção, feita fora de nós, sem nosso consentimento, é onde o inferno começa. Existe um momento específico que Sartre descreve com uma precisão desconcertante. Imagine que você está fazendo algo que não gostaria que ninguém soubesse. Não precisa ser algo grave. Pode ser olhar pelo buraco de uma fechadura. Pode ser ler uma mensagem que não era para você. Pode ser qualquer coisa pequena e humana. Enquanto você faz isso, você é apenas você. Não há julgamento. Não há nome para o que está acontecendo. Há apenas o ato, simples, sem camadas. Então alguém aparece. Você ouve um passo, uma presença, e em um segundo, você para de ser a pessoa que olhava pela fechadura e passa a ser aquela pessoa que olha pela fechadura. Uma categoria, um tipo. Um julgamento feito de fora que se cola à pele antes mesmo que alguém diga uma palavra. Sartre chamou isso de o olhar. E ele disse que esse momento, esse exato segundo em que você se torna objeto para outra consciência, é onde a liberdade começa a sangrar. O problema não é que os outros sejam maus. O problema é que eles existem. Cada pessoa que encontramos carrega uma versão de nós dentro dela. Uma versão que não pedimos licença para existir, que não tem acesso a nossas intenções, que não conhece o que veio antes e o que virá depois. Uma versão congelada, filtrada pelo que o outro precisa enxergar para fazer sentido do mundo. E não importa o que façamos. Essa versão vai continuar existindo. Ela não some quando nos afastamos. Ela não é corrigida quando explicamos. Ela vive no outro com uma autonomia que nunca teremos controle. Isso seria apenas inconveniente se não fosse pelo fato de que nós precisamos dela. Porque sem o olhar do outro, algo em nós fica sem forma. Sabemos disso desde cedo. A criança que faz algo engraçado e olha imediatamente para o adulto, esperando confirmação. O adolescente que experimenta uma identidade nova e observa, ansioso, como o grupo reage. O adulto que toma uma decisão importante e, antes de qualquer coisa, imagina como vai explicar para as pessoas ao redor. Nós não nos enxergamos primeiro. Nós nos enxergamos depois. Depois que o outro já olhou. Na peça de Sartre, os 3 personagens chegam à sala sem saber o que está acontecendo. Gradativamente, percebem que não há noite, não há sono, não há espelho. Há apenas eles 3, indefinidamente. O que torna a situação insuportável não é a prisão física, é a prisão simbólica. Cada um deles precisa dos outros para ter alguma definição de si mesmo, e ao mesmo tempo, cada definição que recebe é distorcida, incompleta ou deliberadamente cruel. Os 3 personagens da peça são Garcin, Inés e Estelle. Garcin quer ser visto como um homem corajoso. Porém, Inés se recusa a conceder isso.
Stelle quer ser desejada. Mas Inés a observa com um olhar que transforma o desejo em algo torto. Inés quer ser reconhecida. E ninguém na sala tem interesse em reconhecê-la do jeito que ela precisa. Eles poderiam tentar se ignorar. Mas ignorar também é uma forma de olhar. A sala não tem chamas. Não tem instrumentos de tortura. Não tem nenhum elemento que reconheceríamos como punição. O inferno é exatamente isso. 3 consciências, 3 liberdades, 3 necessidades. Inconciliáveis para sempre. E aqui está uma verdade inquietante. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Não em salas sem saída, mas em escritórios, em famílias, em relacionamentos, em grupos de amigos. Criamos versões uns dos outros e vivemos como se essas versões fossem a verdade. Tratamos as pessoas como o que elas fizeram ontem, como o que representam para nós, como o papel que ocupam na história que contamos sobre nossas próprias vidas. E quando alguém tenta sair do papel, sentimos como uma traição. O pai que tenta ser mais do que pai. O amigo que começa a mudar. O parceiro que um dia acorda querendo coisas que não estavam no roteiro. Não porque sejam cruéis, mas porque a versão que carregávamos deles precisava permanecer estável para que nossa própria narrativa fizesse sentido. Nós nos aprisionamos nos outros, e também os aprisionamos em nós. Sartre dizia que a existência precede a essência, que não nascemos com uma natureza fixa, com um propósito gravado, com um destino que nos espera. Chegamos ao mundo primeiro. E depois, com os anos, construímos quem somos através das escolhas que fazemos. Essa ideia é libertadora até o momento em que você percebe o que ela implica. Se não há natureza fixa, então não há desculpa. Não há herança que justifique, não há passado que determine, não há nada que force a mão. Cada escolha é inteiramente sua. Cada ato é inteiramente seu. Você é aquilo que faz, não aquilo que sente ou pretende ou gostaria de ser. E é exatamente aqui que o outro se torna insuportável, porque ele viu o que você fez. Ele tem acesso à única evidência do que você é. E ele vai julgar com base nisso, sem acesso às suas intenções, sem acesso ao que acontecia por dentro enquanto você escolhia. Você é livre, mas sua liberdade está presa dentro da percepção de alguém que nunca vai entender completamente o que é ser você. Existe um experimento mental simples. Imagine que, a partir de agora, tudo o que você pensa, sente, considera e decide fosse completamente visível para as pessoas ao redor, não as versões editadas que você decide compartilhar. Tudo. Cada impulso mesquinho, cada insegurança escondida, cada contradição entre o que você diz e o que você pensa ao mesmo tempo. Quase ninguém consegue imaginar isso sem sentir algo que se parece com pavor. E a pergunta que isso levanta é incômoda. O que exatamente você está protegendo? Se você não fez nada errado, se suas intenções são boas, se você acredita genuinamente nas coisas que diz, por que a ideia de ser completamente transparente parece tão ameaçadora? Sartre diria que não é culpa que estamos escondendo, é fragilidade. Porque o julgamento alheio não precisa ser correto para doer. Ele precisa apenas ser dito. Uma vez que o outro nomeia o que vê, essa nomeação passa a existir no mundo. E uma parte de nós, por mais que resista, começa a se perguntar se ele não tem razão. Há uma diferença entre solidão e isolamento que raramente é dita com clareza. A solidão é a ausência de companhia. O isolamento é a ausência de reconhecimento. São coisas completamente diferentes. Podemos estar cercados de pessoas
e sentir um isolamento profundo, porque nenhuma delas está enxergando quem de fato somos. E podemos estar completamente sozinhos e sentir uma espécie de paz, porque por um momento não precisamos performar para nenhum olhar. O que os personagens de Sartre sofrem não é falta de companhia. É excesso de olhar sem nenhum reconhecimento real. Eles são vistos o tempo inteiro, por todas as direções, e mesmo assim, ou talvez por isso, sentem-se completamente invisíveis. Esse paradoxo existe no mundo real com uma frequência que desconforta. A pessoa que publica constantemente e sente que ninguém realmente a vê. O profissional que recebe elogios e sente que estão elogiando a performance, não a pessoa. O relacionamento que dura anos e, ao final, deixa a sensação de que o outro nunca realmente esteve presente. Ser observado e ser visto são coisas que quase nunca coincidem. O que Sartre não estava dizendo, e que muitas vezes se perde, é que a solução não é eliminar o outro. Ele não estava pregando isolamento. Não estava sugerindo que a convivência humana é um erro ou que deveríamos desistir uns dos outros. O que ele estava fazendo era apontar para algo que evitamos olhar diretamente: que o conflito é estrutural. Não é causado por pessoas ruins ou por situações específicas. É causado pelo simples fato de que duas liberdades, quando se encontram, inevitavelmente se limitam. Você não pode ser completamente livre enquanto existe alguém que te define de fora. E você não pode deixar de definir os outros, porque é assim que a consciência funciona. Não há uma saída limpa. Não há um método que resolva isso. Há apenas a possibilidade de enxergar com clareza o que está acontecendo, em vez de fingir que o desconforto é pessoal, circunstancial ou culpa de alguém específico. O inferno não tem um responsável. Ele é uma condição. E talvez seja por isso que a frase incomoda tanto, porque ela não oferece alívio. Não diz que os outros são ruins e que, portanto, você está certo em se afastar. Não diz que você é vítima de algo que poderia ser diferente. Ela diz algo mais difícil: que o problema está na estrutura do encontro em si. Que toda vez que dois seres conscientes se aproximam, algo inevitável começa. Uma negociação invisível, constante e frequentemente dolorosa sobre quem vai ser o sujeito e quem vai ser o objeto. Sobre quem define e quem é definido. Sobre quem olha e quem é olhado. E que nessa negociação, ninguém sai intacto. Existe algo que acontece quando paramos de tentar controlar como somos vistos. Não é libertação imediata. Não é paz. É mais parecido com o momento depois de segurar a respiração por tempo demais e finalmente deixar o ar sair. Um desconforto diferente, mas mais honesto. Porque a tentativa de controlar o olhar do outro é exaustiva de uma forma que raramente reconhecemos. Passa pelos gestos que ajustamos antes de entrar em uma sala, pelas palavras que escolhemos com cuidado demais, pelas histórias que contamos sobre nós mesmos, editadas sutilmente, repetidamente, até que a fronteira entre o que somos e o que queremos que pensem que somos começa a desaparecer. Sartre não dizia que isso é fraqueza. Ele dizia que isso é humano. Que somos seres relacionais de uma forma tão profunda que separar o eu do olhar que o constitui é quase impossível. Mas existe uma diferença entre ser moldado pelo outro e ser aprisionado por ele. E essa diferença vive, talvez, na capacidade de perceber o que está acontecendo. De notar quando o julgamento alheio começa a falar mais alto do que a própria consciência. De reconhecer a sala, mesmo sem paredes visíveis. Talvez o inferno não seja uma punição. Talvez seja apenas uma descrição. Uma descrição honesta do que acontece quando seres que precisam ser vistos se encontram e nenhum deles consegue, de fato,
ver o outro completamente. Quando a liberdade de um ameaça a do outro não por malícia, mas por existência. Quando a necessidade de ser reconhecido colide com a impossibilidade de ser completamente compreendido. Isso não é uma tragédia que poderia ter sido evitada. É a condição. É o que significa estar entre pessoas. E talvez o que Sartre queria não fosse que desistíssemos uns dos outros. Talvez quisesse que parássemos de esperar que o outro nos salvasse da necessidade de nos definirmos por conta própria. Porque enquanto esperarmos que o olhar de fora nos diga quem somos, estaremos sempre numa sala sem saída. Com a diferença de que, ao contrário dos personagens de Sartre, a porta aqui nunca esteve trancada. Nós é que escolhemos não abrir.